Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Estamos em data FIFA, eu sei, mas tem alguns jogos rolando por aí para nossa felicidade, né? Porque eu digo para nossa felicidade, porque eu não gosto de data FIFA, eu não acompanho seleção. Então, e não é só eu, tem muita gente que não acompanha jogos de seleções, né? Talvez o brasileiro tenha agora um interesse por esses últimos jogos por causa do novo treinador, talvez tenha um interesse, mas para mim, sinceramente, continua tanto faz, tanto fez. Para mim, tá? Especificamente para mim. Então, tivemos um jogo aí pela Copa do Nordeste, o Bahia jogou contra Confiança, né? Pela Copa do Nordeste, mas parece que botou o time todo sub-20. Eu nem vi o resultado, tá? Não sei nem quanto é que foi. Mas tivemos um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que era da 10ª rodada, tá? Que aí não pôde acontecer por uma cagalhopança, né, de calendário, aí jogo pra caralho, campeonato pra cacete, e aí o Botafogo não pôde jogar. E aí, esse jogo foi agora, dia 4/6, entre Botafogo e Ceará. A despedida do Botafogo do Campeonato Brasileiro antes do Mundial de Clubes e com isso a despedida também do Igor Jesus. Fez história aí no Botafogo, história recente do Botafogo, né? Com o Campeonato Brasileiro, com Libertadores, deixou o seu nome na história, mas está indo embora aí pro futebol inglês, se eu não estiver enganado, por 20 milhões de euros, parece, uma boa grana, né? Vai, obviamente, fazer falta ao Botafogo, mas já está se falando em nomes aí pro lugar dele. O nome que foi comentado, que eu vi aí, até o meu filho chegou em casa agora do trabalho e comentou. Se for esse o nome, não sei se vai dar certo, mas eu gosto, tá? Eu gosto e eu vou dar a minha opinião. Então o Botafogo jogou em casa contra o Ceará. O Ceará que na rodada passada perdeu para o Atlético Mineiro em casa, né? O Ceará vem bem no Campeonato Brasileiro, vamos destacar isso. Mas perdeu em casa para o Atlético Mineiro e agora sai para enfrentar o Botafogo e também perde. Botafogo 3, Ceará 2. A gente vai falar sobre o jogo, sobre a classificação, sobre os próximos jogos de ambos e algo mais que a gente lembrar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor do Vozão, que tá triste, né? Duas derrotas no Campeonato Brasileiro assim na sequência não é maneiro. Mas eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver filme lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração cifrão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Mais uma coisa, o YouTube disponibilizou uma nova ferramenta, tá? Para você ajudar o canal de quem você quiser ajudar a crescer. Como a gente está aqui, ajudar o Resenha com Magalhães a crescer. E é o Hypar. O que é o Hypar? O Hypar é uma forma de você dar pontuação a um vídeo, tá? E como é que você faz isso? Como é que você dá essa pontuação? Quando você for curtir, sei lá, foi lá, clicou para curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, HYPAR. Você clica nessa aba que você vai estar dando uma pontuação. Você pode clicar 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana, tá? E aí você vai dando pontuação, com isso o vídeo vai crescendo e o canal também cresce. Você pode hypar ajudando o canal. Você pode, vou hypar e vou dar R$ 1. Vou hypar e vou dar 50 centavos. Você pode. Você pode hypar também sem dar nada, tá?
simplesmente para ajudar o canal sem precisar pagar alguma coisa. Beleza? Então, além de curtir e compartilhar, não deixe de hypar os vídeos aqui do canal Resenha com Magalhães. Beleza? Vamos lá, galera. Antes de eu falar aqui de classificação, jogo, deixa eu falar dessa notícia aí, né? Do Igor Jesus, que foi vendido para a Inglaterra. Obviamente, obviamente que quando você olha num contexto maior, você pode fazer algumas ponderações, tá? Porém, na minha opinião, essas ponderações talvez não se encaixem porque o Botafogo é SAF. Ninguém pode esperar de uma SAF uma continuidade de um trabalho com os mesmos jogadores. Não pode. O clube que virou SAF, os torcedores do clube que são SAF, eles têm que ter em mente que quem comprou, ele não ama o seu clube, ele ama o dinheiro dele. Ele pode até gostar, mas depois que ele vendeu o clube e comprou outro, ele vai gostar do outro. É assim que funciona, tá? Eu também acho que a maioria dos botafoguenses não querem que o Dexter seja torcedor, tá? Acho também não acho isso. Mas o torcedor tem que entender que é assim que funciona. O Almada Luiz Henrique. O que é que trouxe o Almada Luiz Henrique para o Botafogo? Foram porque eles eram botafoguenses? Não. Foi a proposta deles depois irem para a Europa, como foram. O jogador argentino aí, de 18 anos, que está sendo anunciado. Ah, parece que o jogador joga pra cacete, pra coisa e tal. Legal. O que é que saiu na mídia? Que o que atraiu ele a vir para o Botafogo é a promessa de ir para a Europa. Daqui a um ano e meio, se eu não estiver enganado. O Dexter está errado? Não, ele está usando as armas que ele tem. Tá? Mas aí quando você vê um time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, se desfazer dos três principais jogadores num período aí de 6, 7 meses, óbvio que te dá uma situação não muito confortável. Saiu o Matos, o Luiz Henrique, e agora sai o Igor Jesus. Bom, fez o seu nome, está indo embora. Vida que segue. Escutei falar que o Botafogo está conversando com o Arthur. Né? Eu acho que até Arthur Cabral é o nome dele. Ele fez uma temporada espetacular pelo Ceará. Eu acompanhei, jogador alto, bem mais forte que o Igor Jesus. Padrão Ronaldo Fenômeno, Adriano. Não estou falando de futebol, tá? Não estou falando de futebol. Estou falando que ele joga igual Ronaldo e Adriano. Tá? São coisas distintas, são esportes distintos. O que Adriano e o Ronaldo jogaram é uma coisa, o que o Arthur joga é outra. Tá? Não estou falando que ele é ruim, mas não dá para comparar hoje nenhum centroavante brasileiro com Adriano e com Ronaldo. Não dá, não dá. Nem com Romário, não dá. Tá? Então, eu vi ele jogar, fez uma temporada muito boa pelo Ceará. O Palmeiras comprou esse jogador, só que o Palmeiras fez uma sacanagem com esse garoto. Ele era novo, ele fez um jogo, entrou no segundo tempo, não foi bem, nunca mais entrou no Palmeiras. Não jogou mais. Depois o Palmeiras se desfez dele como se ele fosse
um caneleiro. E não era. O Palmeiras fez uma grande de uma sacanagem com esse garoto, na minha opinião. Uma grande de uma sacanagem. Aí depois o Palmeiras ficou batendo cabeça procurando centroavante. Esse Arthur é muito bom jogador. Foi lá para a Europa, é, é, teve bons momentos, que saiu de um time, foi para o outro. Eu até procurei saber antes. E por que eu procurei saber antes? Porque muitos clubes aqui procurando centroavante. E eu, vira e mexe, falava aqui nos vídeos, até algumas vezes que falavam em seleção, eu falava, cara, acho que tem que dar uma olhada nesse garoto, no Arthur. Ele é muito bom centroavante. Talvez não tenha tido a oportunidade de jogar num time melhor, sei lá. Mas ele é muito bom centroavante. Se o Botafogo trouxer o Arthur e der tempo, acho que o Botafogo vai estar, na minha opinião, vai estar fazendo uma grande contratação. Talvez os botafoguenses não conheçam muito o Arthur. Eu estou falando porque eu acompanhei o Arthur no Ceará a temporada inteira. Tá? Ele não, a característica dele não é a mesma do Igor Jesus. Tá? Ele é um cara mais trombador, ele é um cara alto, forte, aquele cara que empurra na marra. O Igor Jesus era um cara que se movimentava mais, que puxava um contra-ataque. O Arthur não é um cara de puxar o contra-ataque, mas ele é um cara de fazer o pivô. Ele é um cara, mal comparando com Pedro Raul, só que ele é melhor do que o Pedro Raul. Tá? Ele é melhor do que o Pedro Raul. Ele tem mais qualidades que o Pedro Raul, mas não tem a mesma característica do Igor Jesus. Pelo menos não tinha. Tá? A mesma característica. Mas sabe fazer gol. Sabe fazer gol. Então, a situação toda é que tu tá saindo um cara que deu certo, que é o Igor Jesus, e tá vindo alguém que aqui no Brasil jogou bem no Ceará. E a gente não sabe como é que vai vir. Pode vir bem, mas também pode não dar certo. Mas faz parte do jogo. Vamos lá para a classificação. Bom, com esta vitória, o Botafogo agora tem 11 jogos igual a todo mundo. Lembrando, o Botafogo não joga a 12ª rodada, igual o Flamengo, igual o Fluminense, igual o Palmeiras. E, obviamente, os adversários desses 4 times também não vão jogar. Porque o Botafogo, na data da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já vai estar nos Estados Unidos, junto com Flamengo, Fluminense e Palmeiras para o Mundial. Tá? Então, foi a última partida do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro antes do Mundial. Então, o Botafogo estaria na 6ª colocação com 18 pontos. O próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro seria em casa contra o Mirassol. Não vai ter. Então, o próximo jogo do Botafogo é contra o Seattle Sounders. Acho que é isso. Dia 15/6 pelo Mundial. E quando voltar do Mundial, o Botafogo tem o clássico contra o Vasco da Gama. Então, após o Mundial de Clubes, o Botafogo joga contra o Seattle, contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. O grupo do Botafogo é complicadíssimo. Complicadíssimo. Talvez dos brasileiros seja o que pegou o pior grupo. E aí, depois do Mundial, o Botafogo volta e encara o Vasco da Gama pelo Brasileirão. E o Ceará. O Ceará, com mais uma derrota, estaria na 10ª colocação com 15 pontos. Óbvio que tanto o Botafogo quanto o Ceará vão perder essas posições por causa da 12ª rodada. O Ceará jogaria a 12ª rodada contra o Fluminense, aqui no Rio. O Ceará jogaria a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Só que foi adiado, porque o Fluminense também está no Mundial. Então,
tanto o Ceará quanto o Botafogo não vão jogar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, a tendência é que os dois sejam ultrapassados, mas vão ter um jogo a menos. O próximo jogo do Ceará é contra o Sampaio Correia, neste final de semana, agora, dia 7, pela Copa do Nordeste. Nesta data FIFA, teremos alguns jogos aí da Copa do Nordeste que está atrasada, só para lembrar. Bom, já falamos sobre a classificação, próximos jogos, agora vamos para o jogo. Foi um grande jogo? Não, não achei um grande jogo. Não achei um grande jogo. Lances polêmicos. O pênalti a favor do Botafogo. Foi pênalti, bateu no braço. Bateu no braço. Teve um lance dentro da área, do jogador do Ceará, acho que é Pedro Henrique o nome dele, que ele deu uma entrada no jogador do Botafogo e ele já tinha cartão amarelo. Tá? Ele já tinha cartão amarelo. Já vi por menos jogadores tomarem cartão amarelo. E ele deu uma entrada, não foi maldosa, mas foi uma entrada, que na minha opinião merecia um cartão amarelo. E obviamente ele seria expulso. Obviamente ele seria expulso. Então eu acho que fizeram por menos ali para não deixar o Ceará, na minha opinião, com menos um, tá? Com menos um. O jogo, cara, como eu falei, não foi um grande jogo. O Ceará veio para o Rio para conseguir um ponto, e isso foi falado até nas entrevistas, durante o primeiro tempo e depois no final. Estava conseguindo, mas tomou um gol ali no final do primeiro tempo. O Ceará estava conseguindo segurar, o Botafogo não estava fazendo uma grande partida, tinha a posse de bola, mas não agredia muito. Para se ter ideia, acho que o primeiro chute do Botafogo foi lá com 15, 20 minutos do primeiro tempo, né? A primeira oportunidade. No primeiro jogo, no primeiro tempo, foi um jogo mais amarrado, que acabou o Botafogo conseguindo fazer o gol com o Mastriani, que não tinha feito um gol sequer ainda pelo Botafogo. Né? Até pelas características do Mastriani, ele sofre um pouco com a forma do Botafogo jogar. Tá? É por isso que eu fiz a minha ressalva com o Arthur, se o Botafogo contratar. O Arthur não tem a dinâmica, tá, do Igor Jesus. Ele tem uma dinâmica diferente. Vai ter que mudar um pouquinho o formato do Botafogo jogar. A não ser que na Europa ele mudou a sua forma. Beleza. Tá? Então, termina o primeiro tempo, Botafogo 1-0. Jogo bem parelho. O Botafogo com posse de bola, mas jogo bem truncado. Um jogo onde, se terminasse 0-0, não seria injusto, porque o Ceará, óbvio, não veio para atacar, veio para segurar, mas estava conseguindo sofrer dentro de uma. E o Botafogo não tinha feito pressão, tá? Mas acabou o Botafogo fazendo 1-0 com o Mastriani. E aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o jogo tem uma característica um pouco diferente. O Ceará tenta um pouco mais. Agora, um ponto. Quem fez os 2 gols foi o Pedro Raul, pelo Ceará. Não quis comemorar. Beleza. Mas eu acho que o Ceará pecou numa coisa. O Pedro Raul poderia levar vantagem sobre a zaga do Botafogo, porque muitas bolas que foram jogadas dentro da área do Botafogo, a zaga do Botafogo estava batendo cabeça. A zaga do Botafogo estava dando espaço. Talvez se o Ceará explorasse mais bolas dentro da área,
talvez o Ceará tivesse um resultado melhor. Eu sou contra ficar fazendo chuveirinho o tempo inteiro dentro da área. Mas quando você percebe que a zaga adversária está falhando, como a zaga do Botafogo estava dando espaço, seria de bom tom você forçar um pouquinho. Acho que o Ceará falhou um pouco nisso. E aí, no segundo tempo, sai o gol de empate com o Pedro Raul. E aí, o, o, o Ceará volta para o modo que estava no primeiro tempo. O resultado é legal. Só que não ficou muito atrás. Tentou, quem sabe, ali dar uma espetadinha para quem sabe fazer o segundo. E aí aconteceu o pênalti. Né? Aconteceu o pênalti que realmente bateu no braço do jogador do Ceará. Eu só não entendi por que o Alex Telles foi bater o pênalti. Custava ele deixar o Igor Jesus, que está indo embora, bater o pênalti? Assim, o Alex Telles vai ser artilheiro? O Alex Telles está preocupado com a sua posição? Era a despedida do cara. Sinceramente, eu acho que não tinha nada demais ele deixar o Jesus bater. Não tinha nada demais, deixa. Mas, bom, o Alex Telles foi lá, bateu bem e fez o gol. 2-1. Nitidamente, o Ceará desanimou. Esse foi o erro do Ceará. O Ceará, quando toma o 2-1, o Ceará desanima, baixa a cabeça. Passa 5 minutos, toma o terceiro. Porra, cara, você não pode desanimar. Esse aí foi outro grande erro. O Ceará desanimou quando tomou o 2-1. E aí, o Marlon Freitas vai lá, faz o terceiro, com um chute fora da área, 3-1. Piorou a situação, mais uma bola jogada dentro da área, de cabeça o Pedro Raul faz o segundo gol do Ceará. Será que se o Ceará não tivesse desanimado quando tomou o segundo gol de pênalti, não podia ter empatado o jogo? Então eu vi ali duas situações no Ceará. Esse desânimo que deu quando tomou o segundo gol e não ter explorado um pouco mais a altura do Pedro Raul. A zaga do Botafogo estava dando espaço para ele. Ele conseguia se movimentar com facilidade dentro da área. E o Ceará teve uma chance de empatar, que a bola passou na frente do Pedro Raul, porque a zaga estava marcando mal. A zaga estava marcando a bola, não estava marcando o jogador. Então, cara, o Botafogo venceu, lógico, mereceu, mas o Ceará poderia ter tido pelo menos um empate. Né? Mas o Botafogo foi melhor. Aí você pega aqui os números: 16 chutes do Botafogo, 10 em direção ao gol, 60% de posse de bola, 88% de acerto de passes, 6 escanteios. O Ceará não teve escanteio nenhum. O Ceará teve 40% de posse de bola. O Ceará deu 3 chutes em direção ao gol, 9 ao total. Mas o Ceará veio com essa proposta. Veio com essa proposta. Não foi um grande jogo. O Botafogo ganhou de 3-2 e mereceu. Mereceu a vitória. Não foi um grande jogo, mas mereceu a vitória. Aproveitou bem as chances que teve mais posse de bola, foi o time que procurou mais o gol. Agora teve falhas. Sorte é que o Ceará não aproveitou as falhas que a zaga do Botafogo estava dando. E o Ceará, porra, não pode desanimar. Baixou a cabeça, tomou o terceiro gol. Talvez, se conseguisse levar o 2-1 até o final, de repente, uma pressãozinha, conseguir um ponto, que era o objetivo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!